Meu sonho de infância, quando criança, era ser cientista. Eu queria ser um cientista, sabe? Assim, eu gostava muito, brincava no computador, exatamente com essas coisas, sabe? Eu sou muito grato ao CNPq porque ao longo da minha graduação eu fiz 3 iniciações científicas como bolsista e eu não tenho a menor dúvida que isso moldou completamente a minha carreira científica. Eu via qual era, talvez, o meu papel inicial nessa transição, mas eu tinha que conversar com as pessoas, tinha que ter uma contribuição, de fato, para a pesquisa na área médica. Mas, por outro lado, por eu estar apaixonado por essa área, embora tenha sido difícil em termos da intensidade do estudo, foi fácil por eu estar amando o que eu estava fazendo. Então, assim, meus livros de cabeceira eram todos de neurociência, eu estudava neurociência, só falava sobre neurociência, dormia, sonhava. Então, eu acabei, nessa pesquisa de neuroimagem e psiquiatria, trabalhando muito com o neurodesenvolvimento também. E imagens de crianças, neuroimagens de crianças, para estudar como o cérebro se desenvolve, como que desvios dessas trajetórias, né, digamos, típicas de aprendizagem na infância e adolescência, como isso podia estar relacionado, né, a sintomas e problemas de saúde mental. Naruhodô entrevista João Ricardo Sato. Naruhodô Podcast. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com João Ricardo Sato. João Ricardo Sato é professor titular da Universidade Federal do ABC. Por 5 anos, foi coordenador do Núcleo de Cognição em Sistemas Complexos, unidade estratégica vinculada diretamente à reitoria da UFABC, que tem como objetivo a realização de atividades em equipes interdisciplinares voltadas para pesquisa, ensino e extensão na área de neurociências e cognição. Linha de pesquisa atual é a interação entre neurociências e ciências exatas, com principal foco no neurodesenvolvimento, bases neurais de transtornos psiquiátricos, conectividade cerebral, inteligência artificial e processamento de sinais neurais. Formou-se no bacharelado em estatística pela USP em 2002, tendo concluído 3 iniciações científicas como bolsistas, PIBIC e CNPq na área de séries temporais financeiras, com o intuito de atuar no mercado financeiro. No doutorado, que se iniciou em 2004, decidiu focar sua pesquisa no desenvolvimento de novos métodos estatísticos para modelar a conectividade cerebral por meio de sinais de ressonância magnética funcional. Esse trabalho interdisciplinar realizou-se sob orientação de um docente do Departamento de Estatística, um docente da Faculdade de Medicina da USP. Em 2006, realizou estágio de pesquisa, doutorado sanduíche, no Instituto de Psiquiatria do King's College London, onde integrou técnicas computacionais de aprendizado de máquina à sua linha de pesquisa. Após a conclusão do doutorado, atuou como consultor estatístico e pesquisador do Hospital das Clínicas de São Paulo. Além disso, também atuou como professor no curso de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Em janeiro de 2009, foi contratado pela UFABC para o cargo de professor adjunto do Centro de Matemática, Computação e Cognição. Em julho de 2009, tornou-se o coordenador do Núcleo de Cognição em Sistemas Complexos. Os docentes associados ao NCSC foram a equipe idealizadora do Bacharelado em Neurociências, pioneiro no Brasil, e do Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Cognição da UFABC. Esta equipe também foi responsável por todo o planejamento da infraestrutura para a pesquisa científica em neurociências, hoje disponível no primeiro andar do Bloco Delta, no campus de São Bernardo do Campo. Atualmente é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada da Universidade Federal do ABC. Vamos então para a conversa com o João. Olá, João, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Dê aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, João. Olá, Ken. É um prazer enorme poder participar aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite. Boa, João. Eu te chamo de João ou te chamo de Sato, hein, João? Como você preferir. Como é que você é mais conhecido no meio acadêmico aí? Como Sato. Como Sato? Imaginei. João, antes de começar,
Eu preciso te dizer que o Altair te mandou um abraço. Ah, querido Eu me Altair. encontrei com ele ontem, ele te mandou um abraço e falou que eu posso dizer abertamente aqui para o público que ele paga um pau pra você, viu, João? Ele te acha foda e paga um pau pra você. Então esse é o recado que eu tenho antes da gente começar a conversa, João. Legal, não, querido Altair, nossa, faz tempo que eu não tomo um café com ele, tô precisando. Aí, um dos grandes cérebros aí da atualidade, na neurociência, psicologia, estatística, conhecido de longa data. Um abração, Altair. Que bom, agora sim vou começar a te chamar de Sato. Ô Sato, eu vou começar então com você, como eu começo com todo mundo que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Sato. Olha, eu nasci na década de 80, no começo da década de 80, só para esconder um pouco a idade, eu vou tentar Tá colocar bom. desse jeito. Uhum. Não precisava, né? Porque é um garoto, se é começo da década de 80. Tô aqui, né, nos meus 18 anos, feliz e contente agora em 2026. Né? Uhum. Nasci em São Paulo mesmo. Certo. Num contexto de família de classe média, com pai, um engenheiro, né, trabalhando em empresas, e uma mãe professora. Você tem irmãos, antes de mais nada, assim? Excelente pergunta. Eu tenho muitos irmãos, né? Meus pais tiveram, então, 5 filhos ao todo. 5 filhos, não é tão comum assim em família de descendência japonesa, né, Sato? Eu acho que já talvez fosse mais comum em algumas gerações mais para trás, né? Mas, então eu posso dizer o seguinte, que, bom, primeiro, eu tive uma infância muito feliz, e eu diria que grande parte disso foi por causa de ter muitos irmãos e ter um ambiente muito alegre em casa, né? Casa cheia sempre. Casa cheia, exato, né? É óbvio, né? Você nunca conseguia ter um lugar em paz para você ler um livro ou estudar. Sim. E sempre tinha aquela briga de o que a gente vai assistir na televisão, né? Então, já tinha que ser uma coisa meio que democrática desde... Coletiva, né? Coletiva, desde o início. E o que é legal é que hoje, né, dos 5 filhos, 4 foram para a área acadêmica e são professores em universidades. Então, eu diria que grande parte disso foi a influência da minha mãe. Certo. Então, professora, e acho que todos gostaram bastante, assim, né, dessa cultura, talvez, da educação. Ela dava aula de quê, Sato, sua mãe? Ela fez engenharia elétrica, mas a especialidade dela mesmo era computação, né? E o que é interessante é que na época, então, na minha infância, ela trabalhava com uma coisa que depois, agora, se tornou algo fundamental, que é uma coisa chamada computação paralela, em que, bom, acho que você vai lembrar, né, que naqueles computadores ainda de tela verde, ou até antes da tela verde, aqueles mais antigos, né? Eu achava chique a tela âmbar. Você lembra que tinha uma tela claro, âmbar? opa! Né? Então, eu diria que talvez por ela trabalhar com isso, eu tive um privilégio, de fato, de poder ter esse tipo de equipamentos em casa, o que, obviamente, impactou a minha infância e a minha carreira. Você começou a mexer no computador com que idade, Sato? Já devia ter uns 7 anos, né? E é engraçado, eu sempre quebrava as coisas, era muito engraçado. A minha mãe, ela ficava louca, porque... lembra que tinha os disquetes lá, né, pra você colocar? Sim. Eu, quando era criança, na verdade, antes de... Comecei a mexer com 7 para começar a fazer algo mais de computação mesmo, né? Mas até lá eu ficava usando de cofrinho, botava moedinhas no drive do disquete, ela ficava louca. Então, naquela época, né, a gente só tinha um processador, uma CPU ali no computador, né? Então, era tudo processado de uma forma em série. E, na verdade, naquela época, ela já havia essa ideia de você ter clusters de computadores, né? Você ter mais de um computador junto fazendo uma única tarefa. Então, é uma computação paralela, porque você podia processar várias coisas simultaneamente e os algoritmos poderiam conversar entre os diferentes computadores, né? E, de alguma forma, isso
na década de 2000 evoluiu para esses computadores com mais de uma CPU. Hoje seu celular deve ter pelo menos uns 8 processadores ali, né? E também para os clusters de computadores que a gente tem na internet e a GPU, que esses processadores gráficos que a gente tem no computador e no celular, que você consegue fazer várias contas em paralelo, ou seja, muito mais rápido. Então, assim, essa área que ela pesquisava, como fazer algoritmos que você conseguia quebrar, né, para ser processados paralelamente por diferentes... Mas isso há 40 anos aí. Exatamente. Não existia, antes de existir coisas paralelas, isso que era legal, assim. As pessoas já pensavam nisso antes delas existirem, né? Sim, sim. Você diria que a influência que ela acabou tendo sobre você também influenciou na escolha do curso que você acabou fazendo quando foi prestar o vestibular? Nossa, que pergunta boa. Certamente, pensando que eu gostava muito e tinha já uma certa facilidade, né, para as coisas de exatas, talvez por causa disso. Eu tinha um pensamento mais, assim... É engraçado, a gente muda muito a forma da gente pensar, né, com a questão da própria maturidade, né? Mas eu diria que eu acho que era uma criança um pouquinho mais lógica por causa, talvez, disso, né? E, assim, ela realmente gostaria que eu fizesse engenharia. Eu não tenho a menor dúvida. Ainda bem que ela tinha 5 filhos, imagino que... Né, e aí um deles acabou fazendo engenharia ou não? Nenhum fez engenharia, nenhum chegou... Não, tá vendo? Aí vocês também não ajudam, né, Sato? Mas você ficou perto ali, você era amante dos números desde criança, é isso? Exatamente. Então, assim, até talvez comentando um pouquinho, né? É engraçado que, confesso que acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast que alguém faz uma pergunta mais, assim, pessoal nesse sentido, porque, em geral, o pessoal quer, vamos lá pro cérebro, né, neurocientista, né? Mas é legal, porque isso, assim, na verdade, eu também tenho um cérebro. E ele se formou, dado essas experiências que eu tive na infância, né? Então, assim, eu posso dizer o seguinte, assim, meu sonho de infância, quando era criança, era ser cientista. Eu queria ser um cientista, sabe? Assim, eu gostava muito, brincava no computador, exatamente com essas coisas, sabe? Assim, eu via nos filmes. Um filme que me marcou muito, né, nisso, é engraçado, é aquele Querida, Encolhi as Crianças, que, né, nossa, é um clássico. E eu falei, quando eu assisti, eu falei, eu quero ser um cientista, eu quero encolher todo mundo, ou fazer todo mundo crescer, enfim, né? Eu achava isso o máximo. Mas aquela coisa, né? Você vai virando adolescente, algumas coisas vão mudando, ensino médio, aí você fala, puxa, eu queria tentar ganhar dinheiro, né? Mudar um pouco de vida e trabalhar num banco, tentar fazer dinheiro de alguma forma, né? Então eu diria que no ensino médio, principalmente mais pro final, né? Isso levou à escolha da carreira de estatística, né, para o vestibular. Fui muito pensando nisso. Eu quero trabalhar num banco para depois ganhar dinheiro quando eu me formar, tá? Não foi nem tanto então a influência aí da minha mãe pela engenharia. Entendi. Mas mal sabia você que você ia acabar enveredando no mundo acadêmico mesmo pela estatística, sim. Isso? Exatamente, exatamente. Uhum. Agora, vamos voltar um pouquinho, Sato. Você, quando foi prestar o vestibular, você prestou só estatística? Como é que foi, assim, a escolha? Era uma carreira... Sniper, assim? Tá, vamos lá. Na FUVEST, assim, muitas coisas mudam ao longo das carreiras e a forma como eu ingresso no vestibular. E naquela época havia um agrupamento, né, de matemática pura, matemática aplicada e estatística, e ciência da computação era na mesma... Você só podia escolher cursos ali dentro dessa mesma carreira, né? Acho que eles chamavam de carreira, se eu não me engano, né? Isso, acho que era carreira. Realmente, faz tantos anos que eu já não lembro mais. Né? Então, na verdade, eu acabei enveredando por na escolha dessa carreira. Mas eu já queria fazer estatística. Você sabe que o IME, né, o Instituto de Matemática e Estatística, o Altair, ele diz que é mais difícil, tem que estudar mais no IME do que na Poli. Olha, eu não sei porque eu nunca estudei na Poli,
Mas uma coisa eu posso dizer, é mais difícil você sair do que você entrar. Tá certo. Tá certo. Ô, Sato, então você marcou lá o xizinho em estatística pra FUVEST. Passou de primeira, Sato? Passei. Passou de primeira. Passei de primeira. Tá, e aí você entra então no campus da USP, né, que é um dos campos mais desejados do país, né, da América Latina, provavelmente. Como é que foi para você ter contato com um campus universitário público, a maior universidade da América Latina? Aquilo te impactou? Como é que foi? Olha, eu diria assim que... eu lembro muito bem do primeiro dia de aula, mas eu lembro muito bem, né? Porque, assim, o campus, eu já conhecia, eu ia fazer piquenique lá de final de semana. Então, era sua praça lá. Eu não fui impressionado pelo campus, porque já era familiar. Mas eu diria que o meu primeiro dia foi traumático, assim, que eu fui super animado e saí de lá um pouco traumatizado, né? Por dois motivos. Um mais substancial, o outro trivial e até engraçado, tá? O primeiro, o mais substancial, é que eu não entendi nada, nada das primeiras aulas. E aí eu pensei, será que é trote? Né? Assim, tá, né? E não era trote, depois eu fui ver que não era trote. Mas como assim? Você não estava entendendo a matéria, é isso? Isso, não estava entendendo a matéria, não entendia por que o professor estava... Assim, a matemática universitária é muito diferente da matemática do nosso antigo colegial, agora chamado ensino médio. Porque no ensino médio, você, em geral, tem que calcular as coisas, e a resposta é meio que você fatora de um jeito, tem um truque, e você, no final, calcula alguma coisa, em geral, e acha o X ali, né? E na matemática universitária, é você tentar provar coisas. Prove que tal coisa é verdade usando... algumas coisas. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Entendi. Então, assim, eu saí de lá no primeiro dia e falei, nossa, eu... Acho que cometi um erro, é isso? Assim, acho que eu cometi um erro. Eu acho que isso não é pra mim, né? Uhum. E também um problema, assim, meio até, digamos, meio de autoestima, do tipo, se o que eu sei de fazer melhor era isso, e eu não sei nada... Eu acho que o melhor eu ir vender cachorro-quente, não sei, sanduíche, né? Na praia. Sei lá, né? E falando em comida, aí vem a outra parte traumática que é trivial, mas não deixa de ser verdade, né? E aí no primeiro dia de aula eu fui comendo o famoso bandejão universitário. Claro, um clássico também. E na verdade, hoje melhorou muito, muito, muito. Mas naquela época era algo assim... Eu diria assim... Era uma ração, é isso? Não, é indescritível. Era indescritível. Tá. Assim, só pra talvez colocar o nível... O que eu consigo descrever da experiência é que de bebida, você tinha um copo de leite C sem açúcar no almoço. Essa era a bebida do almoço. Um copo de leite C sem açúcar. E, obviamente, assim, eu passei mal depois, e junto com... Não tá entendendo na matéria, assim, no final do dia eu tava, assim, desolado. Entendi. Né? Fala, nossa, esse primeiro dia realmente pareceu um trote pra você, é isso? Pareceu, né? E na verdade não era a realidade. Certo. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo à realidade. Mas uma coisa quanto tempo passou até você falar, é isso mesmo, eu tava assustado, mas aqui é o meu lugar? Não, foi um semestre. Um semestre, né? Tá. Mas uma coisa que você aprende, né, isso acho que é importante, nada como um dia após o outro, né? E nada como o ser humano é extremamente adaptativo de entender como as regras funcionam nesse mundo novo, como é a forma de pensar. Então, assim, algo que para mim, talvez no primeiro mês fosse algo... assim, desesperador, ao longo de 6 meses você fala, eu acho que eu peguei as manhas. Sabe? Certo. Né? Então, tá certo. Esse foi o começo da minha carreira.
E vem cá, ô Sato, logo na graduação, você já se enveredou em iniciação científica? Já se misturou com o povo da ciência? Como é que foi a sua trajetória? Então, excelente pergunta. E a minha resposta é que desde o final do primeiro ano, eu já comecei a fazer iniciação científica. Tá? E eu não fazia a menor ideia do que era uma iniciação científica na universidade. E como é que você foi parar lá, se você não fazia ideia? Assim, exatamente. Nada como ter uma mãe que é professora. Claro. E ela, olha, eu recomendo, até porque na época você podia ganhar uma bolsa. E digamos, vamos lá, minhas condições familiares na época não eram muito boas, eu precisava ter alguma forma de conseguir pagar o bandejão, pagar os livros, né, o transporte. Então, eu acabei conseguindo uma bolsa de iniciação no final do primeiro ano e comecei a trabalhar. Foi uma bolsa CNPq, é isso? Foi isso. Eu sou muito grato ao CNPq porque ao longo da minha graduação eu fiz 3 iniciações científicas como bolsista. E eu não tenho a menor dúvida que isso moldou completamente a minha carreira científica. E como eu gostaria de trabalhar na área financeira, e eu tinha alguns amigos que já estavam nessa área, eles falaram, olha, vai trabalhar numa área de estatística chamada análise de séries temporais. Isso vai ser super importante para depois você trabalhar na área financeira. Então eu diria que desde a primeira iniciação foi algo nessa linha. Já. Entendi. Agora, conta como se estivesse explicando para minha mãe, não para sua, para minha mãe, que não é engenheira, o que é análise de séries temporais e por que isso seria aplicável no mercado financeiro. Perfeito. Bom, vamos lá então. Oi, mãe do Ken. Né? Análise de séries temporais, uma análise de dados que você tem, de coisas que vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui estamos muito frio em São Paulo e a temperatura vai mudando ao longo dos minutos, ao longo das horas, né? A umidade do ar também, né? E da mesma forma, o preço de ações de empresas, os também índices de bolsa de valores... de acordo com o tempo. Elas flutuam ao longo do tempo. Então, basicamente, análise de séries temporais é uma área da estatística que tem um conjunto de ferramentas para você analisar esse tipo de dado. E que uma das variáveis é tempo, é isso? Talvez o principal índice que nós comentamos, né, que são medidas no índice tempo, é o principal. Perfeito. Ô Sato, você emendou a graduação com o mestrado relativamente rápido, assim, né? Foi praticamente uma coisa depois da outra. No final da graduação, você já sabia que ia percorrer uma trajetória acadêmica? Muito longe disso, muito longe disso. Porque você entrou na faculdade querendo ganhar dinheiro, né? E aí, de repente, você está fazendo mestrado. Como é que foi isso? Então, essa é uma excelente pergunta, porque nos últimos anos da graduação, eu realizei o meu sonho e fui trabalhar em instituições financeiras. Então, você foi trabalhar? Eu fui trabalhar, exatamente. Você foi trabalhar em banco, corretora? O que foi? Eu fui trabalhar em banco e em empresas de investimento. Né? Então, assim, boa parte do mestrado eu fiz trabalhando em empresas também. Então, na verdade, eu trabalhei alguns anos, né, nessa área. E, na verdade, eu quis fazer o mestrado não para ir na área acadêmica, é porque eu queria aprender mais, me especializar mais séries temporais para aplicações realmente na área financeira. Foi por isso que eu fui fazer a pós-graduação. Então estava na cabeça ainda com uma carreira em empresas totalmente, privadas, absolutamente. No mercado financeiro, absolutamente. Ganhar dinheiro. Exatamente. O sonho se realizou, exceto a parte do ganhar dinheiro. Entendi. Tá? Deu quase tudo certo, né, Sato? Quase exatamente, tudo certo. Quase. Agora, tô vendo aqui no seu Lattes que o mestrado de estatística foi na USP, né? Então você não saiu da USP, e o título do trabalho foi Processos com Memória Longa Compartilhada. Eu queria saber o seguinte, o seu orientador foi o Pedro Alberto Moretin,
E eu queria saber o seguinte, esse tema foi você que escolheu? Foi baseado num estudo que o professor Paulo já tinha? Porque mestrado às vezes acontece dessa forma, né? A gente está falando de 2 anos que passam muito rápido. Como é que foi esse estudo? Como é que ele nasceu? O que você aprendeu a partir dele, Sato? Vamos lá. O professor Pedro Moretti é uma das pessoas mais queridas que eu tenho na minha vida, que eu tenho mais admiração, porque as 3 iniciações científicas, ele foi o meu orientador. Ah, tá. Ele foi orientador nas 3 orientações da graduação. Sim. Certo. Uhum. E uma coisa que eu sempre gostei dele, e até hoje isso acontece, ele sempre foi uma pessoa muito crítica. Então eu aprendi muito com isso, sabe? Assim, realmente, nossa, você não faz ideia das broncas que eu levei, né? Desde uma criança, um adolescente no primeiro ano, e até hoje, professor titular, ainda levo bronca. Mas eu adoro ele. Uhum. Ele tá nativo ainda, o professor assim, Pedro? Ele está aposentado, mas obviamente... Tá aposentado. Uhum. Mas como os grandes cérebros, o aposentado é uma mera formalidade. Certo. Né? Uhum. Então, assim, na verdade, eu diria que a gente já tinha uma relação acadêmica muito próxima, né? E eu pude escolher o meu próprio projeto. Eu falei, olha, tal coisas são interessantes aqui e eu gostaria de trabalhar nessa área, baseado nos artigos que eu já levei para ele. Então explica pra gente, réis mortais, o que é memória longa compartilhada. Perfeito. Vamos lá. Você tem, então, séries temporais, esses preços de ações, por exemplo, em que o preço ele não vai mudar de uma hora para outra. E uma característica que a gente chama de volatilidade, né, que é a incerteza que a gente tem nos preços, também não muda de uma hora para outra. E demora bastante até para que você tenha grandes mudanças. Então, a gente chama isso, né, de memória longa. Porque não é um processo que tem memória, não é uma coisa instantânea que cada dia eu faço o que eu quero. Ele segue uma inércia, um processo inercial, digamos assim. Tá? E ele é compartilhada porque você tem, por exemplo, várias ações em que essa memória é uma memória comum, ela é compartilhada entre vários agentes, várias ações. Né? Na realidade, é muito por características macroeconômicas. Né? As empresas do Brasil, todas elas cada um tem o seu nicho de pesquisa, de atividade, né? Mas elas têm uma coisa comum, que é o próprio cenário econômico brasileiro e as políticas brasileiras. Né? Então, embora você tenha essas características individuais das empresas, elas têm algo que é compartilhado e algo que muda lentamente. Né? Veja assim como o próprio Banco Central... perfeito. Taxa de juros, preço exatamente. do petróleo. Uhum. Exatamente. Né? Então, assim, elas são sujeitas a esse um processo comum. Né? Então, a ideia era uma forma de tentar estimar esses processos que são comuns e que regem diversas ações. Mas a ideia era chegar num método que projetasse com precisão essas séries, é isso? Sim, a ideia não era tanto gerar previsões, tá? Era mais tentar verificar como era esse processo lento que é comum e qual era o impacto nas diferentes ações. Algumas ações eram mais impactadas por esses processos, outros menos impactados, né? Mas o que eu acho que é curioso é que, e essa é a beleza da estatística e da matemática, que o conceito é um modelo matemático que pode ser aplicado para outras áreas também, não só para a área financeira. A gente pode até falar disso mais tarde, que foi a minha ponte para neurociências. Mas eu também trabalhei com variáveis climáticas, de velocidade do vento, em diferentes localidades, né? E a ideia era mostrar também que essas variáveis climáticas também tinham memórias longas compartilhadas entre diferentes variáveis. Então, então eu diria que a minha dissertação foi algo mais geral, não foi só voltado para a área financeira. Ah, entendi. Mas você já estava trabalhando, então, no mercado financeiro na época do mestrado? Eram coisas que aconteceram na paralela, então? Exatamente.
E como é que foi a decisão pelo doutorado? Porque aí a gente já está falando de um investimento de tempo mais sério, né, Satori? A gente está falando de pelo menos 4 anos aí, muitas vezes, e no seu caso foi assim, incluiu também um período sanduíche fora do Brasil, né? Nesse momento, você já estava pensando em sair do mercado financeiro? Não, vamos lá. Não? Na verdade, tá. Deixa eu tentar explicar isso de um jeito mais simples. Eu, trabalhando num banco, etc., algo começou a me incomodar. Assim, eu comecei a ver que eu não estava feliz ali. Eu gostava do que eu estava fazendo, mas eu não me sentia realizado. Então você fala, que esquisito, né? Que estranho, porque se eu gosto do que eu faço, por que eu não estou me sentindo realizado? Né? E no fundo, eu acho que parte dessa não realização é que eu sentia que, até assim, tendo estudado muito, recebido bolsa do CNPq, etc., eu talvez não estava entregando todo o potencial que eu tinha de volta para a sociedade, sabe? Bom, investimentos são apostas que você faz. Apostas. E toda a matemática, estatística, serve para você, assim como no jogo de pôquer, né, que você pode usar também, é para você fazer apostas mais lógicas, apostas mais otimizadas, apostas com probabilidades de ganho maior, né? Mas eu não sentia que eu não estava exatamente produzindo alguma coisa, entregando isso para o povo brasileiro. Assim, acho que eu sempre tive uma coisa assim, muito da comunidade, né, em que eu vivia, etc. E uma forma, talvez, de atingir isso é trabalhar na área da saúde. Só que eu via, puxa, onde que eu vou colocar? O que eu sei fazer é séries temporais. Onde que eu vou colocar isso na área da saúde? A aplicação imediata, que para mim era a única visão que eu tinha, era a epidemiologia, em que, por exemplo, você tem lá número de pessoas com Covid ao longo do tempo, né? O número de mortes por Covid, enfim. Mas essa eu diria que não era uma área que eu gostava, não me apaixonei pela epidemiologia. Eu tive disciplina de epidemiologia e não me apaixonei por ela. Uhum. Mas então, olha só, no final do mestrado eu conheci uma outra pessoa muito querida, que é o professor Daniel, que agora está na UFRN, que ele era uma pessoa muito diferente. Ele já tinha acabado a medicina. Certo. E decidiu fazer um bacharelado em matemática no IME. Olha só. É um Altair da vida. Assim, né? E nessas conversas, etc., ele me mostrou que tudo que eu sabia de séries temporais podia ser aplicado para sinais neurais, para entender como o cérebro humano funcionava. E isso traria várias aplicações possíveis, né, para entender melhor doenças, transtornos. E ele me apresentou, então, para o professor Edson, da radiologia, que trabalhava com ressonância magnética, né, principalmente ressonância magnética funcional. E eu confesso, assim, que em uma semana eu me apaixonei pela área e falei, era isso que eu estava buscando. Uau. Era isso que eu queria. Foi uma mudança total, assim, né, de visão sobre o seu papel. Exatamente. E aí eu falei, é isso que eu quero. Então, no doutorado, eu ainda fiz o doutorado no IME, mas voltado, e digamos, a grande parte do tempo eu estava nos laboratórios no Instituto de Radiologia da época, lá convivendo com os médicos, discutindo com os neuroradiologistas, etc. E eu diria, assim, que foi algo, assim, então, apaixonante, como lhe falei, mas muito difícil, porque eu não sabia nada de medicina, nada sobre o cérebro. Então, assim, eu tinha que aprender as coisas muito rápido para conseguir dar conta de fazer a pesquisa, né? A ideia é como é que você vai dar uma contribuição científica se você não sabe nada sobre aquilo. Quer dizer, você teve que ter noções sobre neuro e até medicina, vamos dizer assim, para poder, de fato, contribuir com a sua skill. Exatamente. Eu via qual era, talvez, o meu papel inicial nessa transição, mas eu tinha que conversar com as pessoas, tinha que ter uma contribuição, de fato, para a pesquisa na área médica, né? Então, mas, por outro lado, por eu estar apaixonado por essa área, embora tenha sido difícil em termos da intensidade do estudo,
foi fácil por eu estar amando o que eu estava fazendo. Então, assim, meus livros de cabeceira eram todos de neurociência. Eu estudava neurociência, só falava sobre neurociência, dormia, sonhava. Então, foi difícil na intensidade, mas muito prazeroso por ter descoberto aquilo que acho que me encantava. Né? Uhum. E você chegou a largar o banco nessa época ou estava tocando as duas coisas em paralelo? Já tinha largado. Já tinha largado. Tá, aí você já tinha largado. Na verdade, eu diria que um tempo eu larguei o banco ainda durante o mestrado por causa dessas questões. Dessas questões, assim, crises mesmo existenciais ali, sim, né? Sim. Até para eu conseguir me afastar um pouco para conseguir ver novas possibilidades. Entendeu? Então, esse afastamento foi importante, assim. Foi importante. Para então, você estar aberto, por exemplo, a essa transformação que o doutor Davi, é isso? Daniel, perdão. O doutor Daniel provocou aí em você, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, no final do mestrado, eu era bolsista e mais focado, né, em pensar no que eu queria fazer dali para frente, né? E eu tive esse privilégio. O título do doutorado foi Modelo Autoregressivo Vetorial com Coeficientes Variantes no Tempo e Aplicações RMI. Bom, eu entendi aqui aplicações em RMI, porque eu sei que RMI é ressonância magnética. Agora, você vai ter que explicar para o nosso ouvinte que katsu é modelo autoregressivo vetorial com coeficientes variantes. Perfeito. Vamos lá, isso é muito legal. Porque é um trabalho muito interdisciplinar, né, em que mistura as duas áreas, isso você já se vê no título. Metade do título começo é algo mais de estatística, verdade. A outra metade já para a área médica, medicina, né? Então, bom, a ressonância magnética e imagens acho que você já é mais familiar. E a primeira parte é o seguinte, existem modelos econométricos, né, então, que eu usava inclusive no banco, né, que é para você estudar como que uma série temporal ela impacta em outra série temporal. Por exemplo, como que a taxa, como que uma ação, como que, digamos assim, a variação do dólar hoje, como ele pode impactar uma ação, por exemplo, da Petrobras amanhã. Né? Então, essa relação entre essas variáveis, né, e que do ponto de vista da economia, a gente pode estudar isso usando uma abordagem chamada causalidade de Granger. Né? E para isso, então, utiliza esse modelo autorregressivo vetorial que tem na primeira parte. Só que o que acontece? O cérebro ele é dinâmico. A nossa conectividade no cérebro ela muda ao longo do tempo. Assim, quando eu estou fazendo uma tarefa, no começo tem uma área mandando, digamos assim, causando atividade de outra área, e no meio da tarefa ela muda, outra área começa a entrar na jogada. Né? Então, essas relações e o impacto que uma área cerebral tem sobre a outra, ela muda ao longo do tempo. Então, meu trabalho foi basicamente fazer uma generalização desse modelo autorregressivo vetorial para permitir essa análise de causalidade de Granger mudando ao longo do tempo. Como que esse fluxo de informação de uma área para outra, como ela muda ao longo do tempo. Então, foi um trabalho já bem voltado para a neurociência especificamente. Perfeito. Você pode comentar com a gente aprendizados que você teve do antes e depois, assim, desse estudo, assim? Sim. Vamos lá. Primeiro que fazer pesquisa interdisciplinar é muito difícil. Principalmente porque você tem que encontrar uma linguagem comum para conversar com os pesquisadores dessas diferentes áreas. E a melhor forma de você fazer isso é você estudando essa outra área que você quer conversar, né? Conseguir falar a linguagem deles, eles te entenderem, etc. Né? Então, e a outra coisa é que eu confesso que no começo eu estava um pouco cético, do tipo, puxa, uma pessoa que é um médico, passou no vestibular em medicina, o cara só pode ser um gênio, né? O que eu vou ali conseguir contribuir? O cara já é um gênio, o que eu vou fazer, né? E eu descobri, então, que ele pode ser um gênio, e talvez seja o gênio da medicina, mas as outras áreas são praticamente desconhecidas para essas pessoas também. Então, você tem muito a contribuir, complementando, né, com esses conhecimentos de outras áreas. E eu acho que essa é a beleza desse trabalho interdisciplinar, né? Quando você
não trabalha sozinho e há um esforço conjunto de várias pessoas num objetivo comum, né? Então, eu não sabia que isso existia no Brasil, sabe? Ou podia existir. E a outra é que eu vi que através disso, né, embora tenha tido formação inicial em outras áreas, né, é possível contribuir com a sociedade. É realmente possível você impactar em outras áreas, que era o que eu estava querendo inicialmente, né? Então, eu diria que talvez esse é o maior aprendizado, né? E a outra coisa, talvez, isso você até comentou, né? Eu fiz um doutorado de sanduíche no King's College, lá em Londres, e eu confesso então também, eu cheguei lá assim, nossa, lá só deve ter pessoas que são geniais, né? Vou lá, um Joãozinho do Brasil, assim, sabe? Aquele meio com a síndrome do... De vira-lata. De vira-lata, né? E aí eu cheguei lá e eu vi, nossa, é todo mundo igual eu, assim, não tem nada, sabe, assim, era conversa de igual para igual, assim, não, sabe quando você, puxa, você coloca às vezes algumas coisas num pedestal e você vê que na verdade não é bem assim. Todas as pessoas são normais como você e na verdade as coisas vêm muito mais do trabalho duro do que da genialidade em si. Então, óbvio que, assim, quando a genialidade encontra o trabalho duro, você tem coisas incríveis, como esse meu amigo Daniel, que está na UFRN, né? Daniel Takahashi. Isso é fantástico. Mas a maior parte da pesquisa que é feita não é pelos gênios, é por suor e resiliência de cada dia. É muito mais transpiração do que outra coisa, sim, né? Exatamente. Como é que foi, Sato? Conta um pouquinho mais como é que foi passar um tempo. Você ficou quanto tempo lá no King's College? Eu fiquei um pouco mais que meio ano. Um pouco mais que meio ano, assim. O que fora a questão do seu estudo em si, né? Que você foi dar continuidade lá. Alguma coisa te chamou a atenção da infraestrutura que eles tinham, assim? Certo, isso é bem importante. Só abrindo parênteses aqui, eu acho que não deixa de ser engraçado, né? Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não sabia falar inglês. Eu sabia falar inglês do Brasil. Olha, mesmo fazendo muitos cursos, assim, quando você tá lá no local, é muito diferente. Então, quem puder ter essa oportunidade de vivência, né, de intercâmbio e tudo, eu acho que é fundamental. Fecho parênteses. Em relação à infraestrutura, isso sim é uma diferença brutal em relação ao cenário nacional que a gente tem aqui. Eu não sei nem como explicar, porque eles tinham tudo do bom e do melhor para fazer a pesquisa, e talvez realmente até assim, a maior dificuldade lá é eles encontrarem pessoas boas para trabalhar, sabe? Porque todo o recurso eles já tinham lá. Então, eu diria que isso é o que eu senti mais, um impacto maior, realmente. Você não tinha morado fora ainda, né? Foi a sua primeira experiência. Não, foi a primeira experiência. Teve alguma coisa que você sofreu lá na Inglaterra? Sim. Vamos lá. Não é uma coisa, é muitos, né? Então, assim, na questão acadêmica, nem tanto, né? Assim, como eu falei, foi bom. Mas eu fui lá no inverno. E lá, 2 horas da tarde, já tá aqui igual 10 horas da noite. Você não tem sol. E Londres acaba sendo frio e molhado. Então, assim, para um brasileiro, isso depois de um tempo começa a ter um impacto, assim, psicológico, assim, sabe? Sem dúvida. É deprimente. Então... eu já trabalhei um mês em Londres e não tava no inverno, tava no final do outono. No final do outono. Sabe? Mas já era impossível, por exemplo, eu ir pro parque dar uma corridinha. Isso, exatamente. Porque eu não tinha roupa adequada para isso, assim, né? Porque a gente tá acostumado a correr com camiseta e shorts, né? Aí você chega lá, as pessoas correndo no Hyde Park, de gorro. Né? De gorro, assim, só com os olhinhos de fora, né? Aí eu falei, caramba, eu não tô equipado para isso, assim, né? Mas então, assim, eu acho que talvez teve uma questão cultural que eu dei várias gafes, enfim, mas essa questão do clima talvez tenha sido o que mais me impactou mesmo. Entendi. Sato, aí você volta então pro Brasil, termina o doutorado, foi numa boa, assim,
a apresentação e a finalização da sua tese? Sim, foi relativamente tranquilo. Foi relativamente tranquilo. Tá bom. E aí é que você começa a dar aula, Satoku? Como é que a sua vida fica com o final do doutorado, assim? Depois que eu voltei de Londres, eu cancelei a bolsa que eu recebia e comecei a dar aulas, né? Então, digamos, eu acabei até o doutorado, então, cancelando a minha bolsa, mais pro final, porque apareceu oportunidades de docência, né, em universidades particulares, então eu diria que comecei a dar aula para a universidade bem cedo até. E era até engraçado, porque eu lembro até hoje, assim, da primeira aula, que foi por um curso de especialização em que todo mundo lá, eu era a pessoa mais nova da sala, e era o professor. Então, assim, eu lembro, assim, que acho que todo mundo, um olhando pra cara do outro, assim, né, pô, o que o moleque vai fazer aí? Né? Mas eu fiquei muito satisfeito, porque no final da aula eu vi que eu tinha ganhado o respeito da turma inteira. Sabe, assim, todo mundo falou, nossa, eu tenho muito, todo mundo saiu pensando, eu tenho muito que aprender com esse cara. E aí, pra mim, foi algo bem satisfatório nesse sentido. Aí você começa a dar aula, então. Vocês são preparados para dar aula? Porque, assim, é como se, assim, né, dar aula como se fosse uma coisa assim, nascemos sabendo fazer isso, né? Esse é um excelente ponto, tá? E a minha resposta é, naquela época, não. Hoje depende, eu vou tentar explicar um pouco por quê, tá? No fundo, quando eu fiz a pós-graduação, a gente era formado para ser cientista pesquisador. Não era formado para a questão da docência em si, né? A docência envolve várias coisas, tanto de psicologia, como você lida com os alunos, a questão de mentoria, né? A questão de didática, né? Então, naquela época, havia uma coisa muito só de estágio da docência, muito simples, e diria que insuficiente, né, nos propósitos, né? Então, eu diria que eu realmente aprendi a dar aula meio que na raça, sabe? Né? E eu confesso, assim, que uma vantagem... É curioso, embora as pessoas, aí o Altair fala que paga pau, etc., eu diria que eu não sou uma pessoa genial, assim, inteligência absolutamente mediana. E isso, na verdade, é uma excelente característica para você desenvolver sua didática, porque se você é muito genial, você não consegue entender o que é ser uma pessoa normal, entendeu? Né? Você não consegue empatizar com o seu interlocutor, é isso? Exatamente. Né? Então, assim, foi muito na raça. Então, na época, não. E agora, por que depende? Eu, percebendo até essa lacuna, na própria UFABC, eu trabalho com disciplinas, até criei uma disciplina na pós-graduação em neurociência, de docência no ensino superior, para tentar passar essa aprendizagem, etc., né, para os alunos durante a pós-graduação, né, para que eles tenham um mínimo de noção, digamos assim. Porque muitos deles vão acabar dando aula em algum momento aí, né? Exatamente, grande parte deles, né. E eu vi que essa é uma tendência que já foi detectado por alguns programas, há iniciativas nesse sentido também. Então hoje há alguns programas que já vão nessa direção, mas ainda não são muitos, tá? E desde então, Sato, você vem aprofundando essa parceria da estatística com a medicina. Como é que tem sido o seu trabalho desde o final do doutorado? Olha, eu diria o seguinte, é engraçado como você se apresenta, assim, olha, o que você faz, né? Eu diria que até o meio do doutorado, eu dizia, olha, eu sou um estatístico que trabalha com neurociências, mas depois de alguns anos após o término do doutorado, eu comecei a me apresentar como um neurocientista, assim, porque as minhas principais perguntas já não era mais sobre qual é o melhor método para resolver tal problema, e sim como o cérebro funciona em determinada situação. Então, de fato, eu estava mais interessado em perguntas sobre o cérebro, né? E eu nunca deixei de ser estatístico, assim, né? Então, o que é legal é que eu diria que eu tenho um olhar diferente para as coisas por esse background inicial que eu tive. Certo. Então, grande parte dos trabalhos não são só utilizando métodos tradicionais, talvez, de estatística, mas envolve
algum desenvolvimento, alguma adaptação, de alguma forma, né? Novamente, trabalhos interdisciplinares. Então, talvez nos primeiros 10 anos aí da minha carreira, foram muito nessa interação entre a estatística e a neurociência, mas migrando mais para perguntas de pesquisa da neurociência. E usando a estatística mais como uma ferramenta. Entendi. E você acha que é para aí que aponta também os seus trabalhos futuros? Como é que você enxerga isso? Não sei se você vai perguntar, também tem a questão do tempo, mas talvez explicar um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois do doutorado. Você me permite, Ken? Por favor, é claro. Faz parte da pergunta. Tá. Então, primeiro, né? Eu realmente poderia ter tentado ficar na Europa, nos Estados Unidos, mas como eu falei, eu tenho essa identidade com o Brasil muito forte, eu queria poder contribuir com as coisas aqui. E eu vi que eu poderia contribuir daqui mesmo e queria ficar aqui. Então eu acabei não fazendo um pós-doutorado no exterior. E os principais trabalhos que eu tive nos 10 anos depois do doutorado foram muito voltadas para neuroimagem, transtornos psiquiátricos e saúde mental. Então, tentar identificar esses correlatos neurais, né, de transtornos psiquiátricos ou sintomas psiquiátricos, né? E fazendo essa pesquisa, né, eu caí num artigo de um indivíduo chamado Kessler, de 2007, que mostrava que a infância e adolescência é algo crucial para a questão de saúde mental futura, né, no adulto e tudo mais, né? Então, digamos assim, coisas que talvez os psicanalistas já sabiam há muito tempo, né? Mas ali, com uma coisa baseada em evidências, etc., o Kessler mostrou isso, fazendo meta-análises, etc. Então, eu acabei, nessa pesquisa de neuroimagem e psiquiatria, trabalhando muito com neurodesenvolvimento também, e imagens de crianças, neuroimagens de crianças, para estudar como o cérebro se desenvolve, como que desvios dessas trajetórias, né, digamos, típicas de aprendizagem na infância e adolescência, como isso podia estar relacionado, né, a sintomas e problemas de saúde mental. E trabalhando com essa questão de crianças, e eu mesmo tendo os meus próprios filhos, né, eu comecei a me interessar muito pela área da educação, assim, sabe? Para talvez tentar prevenir esses problemas de saúde mental futuros e também para entender melhor como a criança se desenvolve, como melhorar a educação do Brasil, né? A gente, infelizmente, está na lanterna aí dos rankings internacionais em termos de educação, seja em português, seja em matemática, seja em ciências, seja criatividade, é meio triste, né? Então eu diria que por volta de 2015 eu comecei a trabalhar também nessas interfaces entre neurociência e educação, para tentar ver como eu poderia contribuir com essa área. E nesse espírito, e no espírito interdisciplinar de compreender melhor, né, como essa outra área funcionava, eu acabei fazendo uma segunda graduação em pedagogia também, né, para ter o referencial teórico e também, digamos assim, tá habilitado a trabalhar aí com crianças também, né? Então, e isso explica por que você está gravando hoje de uma escola infantil? Exatamente. Né? Vamos lá, eu adoro a pesquisa em neuroimagem, neurociências, etc., mas eu não acredito em pesquisa de gabinete ou só de laboratório. Eu acho que a gente tem que estar na fonte da onde as coisas acontecem. Então eu adoro poder vivenciar a sala de aula, a interação com as crianças, o ambiente escolar. Então, onde a vida acontece de verdade, né? Exatamente. Né? Então, eu diria que desde 2015 eu comecei a atuar então em duas linhas de pesquisa. Continuo na parte de neuroimagem e psiquiatria, né, e neurodesenvolvimento, e também agora mais na área de interfaces entre neurociência e educação. Me conta exemplos aí, ou pelo menos um exemplo, Sato, de como estatística contribui na educação, né? Como é que essas duas áreas se dão as mãos, assim? Perfeito. Então, se você olhar bem, na verdade não é só estatística. Acho que, de alguma forma, eu acabei criando um tripé, porque tem a estatística, tem a neurociência e tem a
a pedagogia, né, e a educação em si, né? Na verdade, assim, a aplicação, então, é na pedagogia. E eu vejo a neurociência e a estatística, eu vejo a neurociência como uma abordagem para entender como as coisas estão acontecendo e dando algumas margens para melhora, né, aprimoramento, né, em alguns aspectos da educação. E continuo vendo a estatística como uma ferramenta para analisar os dados, para enxergar de fato o que essas evidências nos mostram, né? Então, deixa eu talvez dar um exemplo de algo que para mim é algo que eu guardo com muito carinho, né? Como eu falei, eu não gosto, não acredito em pesquisa de gabinete, então eu pensei o seguinte, eu fui numa secretaria de educação e já tinha mapeado a escola, eu sabia qual era, digamos, a pior escola de um determinado município. Cheguei até para o secretário de educação e falei, eu quero fazer uma intervenção nessa escola e eu quero ver o impacto que isso tem nas avaliações de larga escala, que tem lá a prova Brasil e a prova do Estado de São Paulo, que são provas que o próprio governo faz para ver a proficiência dos alunos. Então, qual seria essa intervenção, né? Eu tentei ver o que tinha de dados, de estatística, do bom e do melhor, e de mais evidência de coisas nessa interface entre neurociência e educação. Tanto em termos de cognitivos, quanto emocionais também. Tá? Vale a pena comentar que isso, obviamente, talvez até o mais frequente, né? Essa escola era num lugar de alta vulnerabilidade social. Então, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Então, eu acabei, depois de muita discussão, a Secretaria de Educação do município autorizou eu fazer essa intervenção, né, que durou em torno de 4 meses, né, e os resultados foram incríveis. Incríveis. Assim, se você for ver em termos percentuais, foi a escola que mais melhorou em todo o município nesses índices, né? Mas depois assim, de quanto tempo essa medição, Sato? 4 meses. 4 meses? Em 4 meses. Assim, isso, na verdade, foi em relação ao ano anterior, né? Certo. Porque as provas eram anuais, ou bianuais. Então, assim, por exemplo, em matemática, a porcentagem de crianças com aprendizagem básica de matemática, né, adequado em matemática, era de 30%. E depois passou para quase 60%. Quase que dobrou a porcentagem de crianças que já estavam com um aprendizado mais adequado. Né? E para mim, assim, isso foi algo que... Sabe quando você fala, nossa, é possível você fazer grandes coisas, assim, se você, numa escala maior, né? Não era, assim, um bicho papão. Si. A gente está falando de protocolos, a gente está falando de ferramentas, do que a gente está falando que faz diferença tão significativa e tão rápido assim? Ferramentas pedagógicas mesmo, mas embasada em ciência, sabe? Em como... Dá um exemplo prático, Claro, vamos lá. Olha, a criança não vai aprender se ela não se sentir segura. Certo. Não vai aprender. Claro. Né? Como você faz ela se sentir segura num ambiente em que talvez você ainda nem conhece a criança? Né? Então, existem algumas estratégias, né, para isso. Tem outras coisas, por exemplo, como que traduz isso em português? Seria, a gente chama de espaçamento e reteste. É uma das abordagens que se tem mais evidência. Então, é uma forma de você, talvez, garantir que quando você está esquecendo de alguma coisa, você lembra de novo e isso ajuda você a consolidar essa aprendizagem. Então, assim, usando esse tipo de abordagem, isso faz toda a diferença. Tá? O que eu gosto da parte não neurocientífica da pedagogia é que você tem um olhar, não é um olhar assim, você não está biologizando a criança, olhando a criança como um ser biológico apenas. Você tem essa integralidade. E esse olhar mais completo da criança, que a pedagogia traz, faz toda a diferença. Mas na questão, talvez, da forma como você planeja a sua aula, especificamente, o conhecimento neurocientífico pode fazer grande diferença. Então,
Vamos lá, uma coisa, falando assim abertamente, tá? Isso foi uma atividade de extensão universitária, não foi um estudo científico que eu fiz. Eu dei a cara assim, pra ver mesmo, podia ter sido o maior fracasso, enfim, né? E obviamente, então, assim, não houve grupo controle, essas coisas. Foi a experiência pessoal que eu tive ali, né? Mas, independente disso, para mim foi algo extremamente motivador de ver que daria para fazer essa diferença em si, né? E o que até me motivou a me envolver mais nessa interface entre neurociência e educação. Você agora, como professor titular, Sato, tem seus próprios orientandos também? Sim, sim. Bom, isso desde que eu entrei na UFABC, né, em 2009, a gente já pôde ter alunos, né, pós-graduação, inicialmente de mestrado e depois de doutorado, né, então sim. Hoje você está com quantos orientandos ao mesmo tempo, Sato? Simultâneos? Eu devo estar por volta de uns 6 alunos, tá? Conta pra gente aí em que áreas estão os estudos dos seus orientandos aí, em que áreas você anda fuçando aí? Tá, vamos lá, eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, que talvez o que traz mais satisfação da vida acadêmica são os orientandos, tá? É o que traz mais realização. De novo, voltando para eu do banco, eu queria estar fazendo alguma coisa para as pessoas ali, sim, né? Sim. E, assim, eu tenho todo respeito quem trabalha no banco, tá? Longe disso. Mas aqui, para mim, em termos de realização, para mim, eu buscava algo diferente, tá? E hoje eu vejo assim, eu digo isso de boca cheia, com muito orgulho, sabe? Ver os alunos que foram meus orientandos, né? Hoje na Faculdade de Escola de Medicina de Harvard, ou no próprio King's College na engenharia lá, Sei. ou na Filadélfia. E são pessoas assim que vieram de condições socioeconômicas assim, digamos assim, condições muito desfavoráveis, né? E você vê que graças à pesquisa, né, não vou dizer que é mérito meu, não é mérito meu, é mérito todo dele, eu fui simplesmente um guia ali, né? Mas eles mudaram de vida. E assim, isso é o que traz mais satisfação em tudo. Então, porque os orientandos, aquele aluno que você conhece tudo, assim, né? Em geral, você conhece a família até, você sabe mais, você se envolve mais, uma proximidade maior do que quando você tem alunos numa sala de 90 alunos. Né? Então eu diria assim que é o que traz mais satisfação. Talvez exatamente por eu trabalhar em diferentes áreas, tem aluno de todos os backgrounds e trabalhando em todos os problemas possíveis, assim, de geógrafos a físicos, a psicólogos, a músicos, então tem absolutamente de tudo. O que amarra todas as pesquisas, né? São as neurotecnologias. Uma área que eu gosto muito essas tecnologias para adquirir sinais cerebrais, né, e analisá-los, né? Então é o que talvez amarra, é o ponto em comum em todos eles. Ô Sato, a gente já está chegando aqui no final do nosso horário, do nosso tempo. Eu queria saber se é que você saberia responder com precisão, né? Mas assim, para onde você deseja levar a sua carreira de agora em diante? Assim, tem alguma meta ali na frente que você se colocou diante desses desafios que você está enfrentando hoje nessa fronteira entre estatística, neurociência e educação? Hein? Sim, vamos lá. É engraçado que a gente na vida tem muitas fases, né? Que desde a adolescência, que tem uma questão de identidade inicial, o início de carreira, né? E agora eu estou, digamos, numa metade de carreira, indo talvez para os finalmente, né? Se bem que agora, com a mudança da lei, eu vou demorar um tempinho para conseguir me aposentar. E mesmo depois de aposentar, eu vou continuar trabalhando. Acho que vai ser igual meu orientador. Mas eu diria que grande parte da minha carreira inicial na ciência, né, foi tentar obter muito conhecimento e conseguir chegar
chegar perto, digamos assim, dessa elite científica internacional, de conversar com, digamos, quem escreve os livros, publicar junto, né, com grandes autores, grandes cientistas, né? De alguma forma eu queria, acho que talvez, ter esse pertencimento a uma, digamos, essa comunidade científica internacional, assim, mais de elite, né? Então, isso inclui fator de impacto, enfim, citações, né? E agora eu diria que, desde que eu comecei a trabalhar com educação para cá, isso deixou de ter tanta importância, porque, pensa bem, isso não é um fim. Você estuda tanto para quê? Ou você publica tantos artigos para quê? É pela questão de você ter um artigo publicado? Não é. A pesquisa, ela é um meio para alguma coisa. Ela não é um fim, certo? Né? Você talvez fazer parte desse clube ali também não é um fim. Tudo bem, algumas pessoas são extremamente narcisistas e consideram que isso é o fim da vida delas. Eu tenho pena. Eu literalmente tenho pena dessas pessoas, tá? No fundo, isso é um meio para você conseguir mais prestígio, para conseguir recursos para fazer outras coisas. E quais são essas outras coisas, né? Novamente, aí eu volto para toda, acho que a minha questão inicial do começo de carreira. Eu quero melhorar o Brasil de alguma forma, sabe? Então agora, mais do que preocupação em impacto, fator de impacto, busco o impacto social, colocar todo o conhecimento da área, digamos que eu tive o privilégio de poder ter contato e mobilizar isso para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, né, com mais oportunidades para todos, né, mais mobilidade social. Então, eu diria que eu estou muito mais interessado na aplicação da ciência e desse conhecimento e dos recursos, etc. E até talvez do cargo que eu tenho hoje, né, para conseguir fazer o nosso país um país melhor. Basicamente é isso. Você anda otimista ou pessimista nos últimos tempos, Sato? Olha, essa é uma excelente pergunta. Você já sabe qual a diferença do otimismo e da esperança? É o seguinte, o otimismo, você olha para a realidade e vê para onde a tendência está indo, né? Se é algo bom ou não, e pode ser pessimista ou otimista. A esperança já é algo que vem de dentro. Você fala, olha, não importa o estado atual, a gente vai dar um jeito de levar o negócio para onde a gente quer. Certo. Né? Então eu diria que hoje eu tenho mais esperança. Tá? Do que otimismo. Exatamente. Tá? Eu tenho esperança, principalmente porque eu vejo isso da convivência não só com os meus próprios filhos, né? Como as próprias crianças aqui na escola. Seus filhos têm que idade hoje, Sato? Ainda são pequenos. Um é adolescente, o outro ainda não... é novinho, ainda está nos anos iniciais aqui, né, da educação. Mas pensam diferente, acho que, da nossa geração, e eu gosto da forma como eu tenho esperança neles, sabe? Principalmente se eles realmente tiverem uma boa educação, não só no sentido, digamos, conteudista, mas uma educação plena, referente aí sei lá, atitudes mesmo, sabe? Que eles têm também essa vontade de construir uma sociedade melhor. Então eu diria que eu tenho muita esperança nesse sentido por causa da infância, né? Então, eu tô contigo, viu, Sato? Eu tô contigo. Tá difícil ser otimista, né, nos últimos tempos. Esse ano especificamente, né, um ano de guerra e tudo que vem junto com isso, mas a gente acha que não tem outra alternativa, especialmente se tem filhos em casa, né, Sato? Não tem outra alternativa senão manter a esperança, né? Sim. Exatamente. Ô, Sato, você que é um cara que construiu essa sua carreira no mundo acadêmico, mas que agora está preocupado em fazer com que isso vire
impacto de verdade na sociedade, né? Para despedida, você teria algum conselho, alguma reflexão que você gostaria de deixar aí para os mais jovens que ainda estão trilhando o início da sua carreira aí? Da sua carreira científica ou da sua carreira geral? Tanto científica quanto profissional. Tem muita gente aqui que ouve a gente que é do mundo acadêmico e muita gente que não é. Ah, legal. Vamos lá. Estamos num tempo de mudanças cada vez mais rápidas, né? E a questão da IA é uma, assim... É engraçado, né, Ken? Porque a gente, na nossa época, não tinha nem internet, mal tinha computador em casa, né? Hoje você tem no seu celular uma IA que te responde às suas mais complexas perguntas, né? Uhum. Naquela época eu só tinha o meu pai. Sim. E eu confesso que, igual as IAs, ele me dava uma enrolada ali de vez em quando ele não sabia. Uhum. Então, assim, dada essa realidade, né, tem que estar sempre aprendendo. Não tem aquela coisa, olha, eu vou fazer a graduação e acabou, parei de estudar e pronto. Não tem. É um conceito que o pessoal chama de lifelong learning, né? Esse aprendizado para a vida inteira, para toda a vida. Sim. Né? Não tem mais... e muitas vezes você vai ter 3 carreiras na sua vida inteira. Não vai ser... uma só, muitas né? coisas vão mudar, uhum, né? Uhum. Então, assim, você tem que conseguir... Acho que 2 coisas, né? Tem que aprender, tá sempre aprendendo, né? E talvez o mais importante, porque sem isso você não vai conseguir, você tem que descobrir estratégias para você se motivar a aprender. Se você não... como que eu vou dizer? Esse fogo interno, né, que a gente tem, esse motor que a gente tem que empurra a gente para frente, né? Você tem que saber trabalhar com ele para ele te motivar a sempre estar crescendo e aprender mais, né? Uhum. Caso contrário, eu diria que em termos de carreira, não importa onde você esteja, você vai ter dificuldades, vai ter problemas, né? Perfeito. Então, atualmente tem aí muitas preocupações, né? Até como que a IA impacta, o próprio mercado de trabalho já está impactando, né? Mas para aquela pessoa que está sempre disposta a aprender e conhecer mais, essa pessoa é insubstituível. Essa pessoa é insubstituível. Aliás, Sato, eu falei que era a última pergunta, mas agora sim eu tenho uma última. Você tocou nesse assunto, eu queria te perguntar. Claro. Como é que a IA já está impactando o seu trabalho e a carreira de estatística? Certo. Bom, primeiro, eu vou começar pela última, da estatística. O que é interessante é que desenvolveu-se muitos modelos, então, de inteligência artificial que você consegue analisar dados de um jeito que não era possível antes, com muito mais detalhe, com muito mais precisão. Então, digamos que a parte da estatística que se refere à análise de dados ganhou um ferramental absurdo, né, para você entender melhor os seus dados, tá? E a outra coisa mais em relação à pesquisa em si, né, eu acho que ela facilita em vários aspectos. Tem inteligências artificiais específicas para ajudar você a encontrar estudos relacionados a um tópico que você está pesquisando. Antes a gente buscava no PubMed ou no Google, né? Mas agora existem ferramentas muito melhores do que isso para você encontrar trabalhos, etc. Então, como ferramenta de busca, isso ajudou bastante. Mas mais do que isso, como que eu vou dizer? Apesar de eu estar aqui respondendo perguntas, quem me conhece sabe que eu sou exatamente o oposto. Eu sou uma metralhadora de perguntas, assim, é o meu jeito de pensar e de conversar. Às vezes eu confesso que eu sou extremamente sacal. A pessoa fala, nossa, para de perguntar, né? Né? E exatamente, talvez por ter essa natureza mais questionadora, eu uso muito a IA para me ajudar a pensar. Eu diria assim que é uma cognição aumentada. Uhum. Sabe? Então, uma ferramenta de pensamento que me ajuda a talvez organizar meus próprios pensamentos, a pensar em hipóteses, em explicações. Então, assim, na verdade, eu adoro. A ciência mesmo acontece durante o almoço e café, quando você tem 2 pesquisadores malucos ali trocando ideia, com a boca cheia de arroz e feijão, conversando e tendo ideias, enfim, né? Mas vamos lá, não dá para você também ficar
as pessoas têm que executar as pesquisas também. Não dá para você ficar assim o tempo todo. Né? E é legal que com esse tipo de ferramenta, tipo as LLMs aí que as pessoas estão utilizando, né? Você consegue ter alguém para discutir com você que é incansável. Um debatedor incansável, né? E que não é só, digamos, para você perguntar. Você fala, olha, questione esse meu ponto, encontre quais são as falhas nessa linha de pensamento, e ele tenta te apontar também. Então você encontra um debatedor ali incansável. Certo. E isso, a ciência vem realmente desse confronto de coisas, né? Então é assim que, para mim, tem mudado bastante. Sabe? Certo. Você é um cara que não teme a IA? Nem um pouco. Muito pelo contrário. Eu dou, assim, fico muito feliz que alguém inventou essas ferramentas, para falar a verdade, porque eu acho que cada vez mais a gente pode se preocupar com aquilo que é humano e deixar coisas que dá para a máquina fazer, deixar para a máquina fazer, e ela vai fazer melhor, sabe? Então, eu não vejo tanto essa questão da rivalidade, sabe? Eu acho que é É engraçado, né? Eu gosto muito daquela série do Star Trek. Né? E tem lá uma coisa mais futurística na nova geração, que as pessoas falam, bom, e aí, o que vocês fazem na Terra, né, agora no futuro? Ele fala, não, a gente faz o que a gente quiser, a gente sai para pesquisar no universo, essas coisas, né, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente já resolveu o problema da fome, do trabalho, etc, né, e as máquinas já fazem, a tecnologia já faz. Então eu acho que é isso, a gente pode, talvez, é uma oportunidade que a gente tem para fazer aquilo e se preocupar com aquilo que é mais humano mesmo, cá entre nós, é cuidar das pessoas, a meu ver, tá? E deixar as coisas que a máquina faz melhor para ela. Tá certo. Sato, eu queria agradecer demais esse tempo, sua generosidade, né? Foi um papo muito gostoso, conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e a maneira que você pensa, tá? Espero que você consiga produzir entre seus alunos e seus orientandos mais satos, tá? Mais cientistas preocupados em causar impacto social. E aí, queria que você aí se despedisse das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, e deixasse aí suas redes sociais para que as pessoas te encontrem. Certo. Bom, vamos lá então, foi um prazer enorme, adorei essa conversa. Você não deixou a peteca cair, que eu sempre fico um pouco com medo de participar de podcast, assim, de ficar chato demais, e você não deixa a peteca cair. Excelente aí, moderador, muito obrigado. Tá? Você comentou dos alunos, né? E eu acho engraçado, assim, não é exatamente uma cobrança. Eu acho que foi o próprio... Eu acho que era o Da Vinci que falava isso, que ele falava o seguinte, olha, pobre é o discípulo que não supera o seu mestre. Então, na verdade, eu quero que os meus alunos vão muito mais além do que eu fui, do que eu sou, e na verdade eu vou falar que não é muito difícil, não. Muitos já ultrapassaram e eu tenho isso com muito orgulho. Tá? Então, eu acho isso muito, muito legal. E queria agradecer, então, todos os ouvintes, né, que estão até o final, até aqui. Foi um prazer enorme poder discutir um pouco mais sobre minha carreira. Espero que seja útil para vocês. Se acharem também que é besteira, ignorem. Fiquem absolutamente à vontade. Tá? E sobre redes sociais, eu vou te falar o seguinte, eu sou antissocial. Você é o anti-rede social, né? Você não tem nenhuma rede social, é isso? Nenhuma rede social. Então, se a pessoa quiser entrar em contato contigo, é o quê? É por e-mail, é isso? Então vamos lá, eu sou, acho que, antissocial no sentido de redes sociais, porque para minha própria saúde mental, sabe? Certo. Eu acho que... Eu entendo totalmente. A tecnologia muda e nem sempre é para coisas saudáveis pra gente. Verdade. Tá? Então, eu acho que a gente sempre tem que ponderar isso. Então, socialmente, eu adoro as pessoas, eu sou daquele cara que abraça, toma café, etc. Mas eu realmente não tenho nenhuma rede social. Ou seja, muito social, pouco rede social, nada digital. Rede social. Então, assim, quem quiser entrar em contato, tem um e-mail que é joão.sato, sem o tio, né, do João, joão.sato,
ufabc.edu.br. Eu tenho um prazer enorme em conversar com qualquer um, me escrever, a gente conversar um pouco mais, tá bom? É isso aí, esse é o Sato, velha guarda, usuário de e-mail, sou desses também. Muito obrigado de novo, Sato. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.